Existe uma tática de persuasão que é tão, mas tão poderosa, que pode virar o jogo em qualquer conflito. E o melhor, sem precisar dizer quase nada. Nessa análise, a gente vai desvendar por que ganhar uma discussão, na maioria das vezes, significa na verdade perder a guerra. E como uma ação silenciosa pode ser a arma mais eficaz que existe. Pensa naquela discussão bem acalorada. É normal a gente se armar de lógica, de fatos, de paixão. O objetivo é um só: vencer. E muitas vezes o outro lado até cede. Mas e o que sobra depois da vitória? Quase sempre fica um ressentimento ali, sabe? Uma má vontade que contamina a relação muito tempo depois que aquela satisfação de estar certo já passou. É a famosa vitória de pirro, um triunfo que no fundo carrega o peso da perda. A alternativa para essa armadilha é um conceito radicalmente simples. Demonstre, não fique só explicando. Em vez de um mar de palavras, o verdadeiro poder está em mostrar, em provar o seu ponto com atos concretos. É uma mudança de estratégia que não só convence, mas também, olha só, preserva relações e constrói respeito. Para a gente entender o perigo de insistir num argumento, mesmo quando se tem toda a razão do mundo, nossa primeira parada é na Roma Antiga. Lá, uma disputa que era puramente técnica acabou tendo consequências fatais. O cenário é um cerco militar, a tensão está no ar, o sucesso da operação depende de cada detalhe, cada decisão. O cônsul Mucianus, um homem de poder, dá uma ordem bem clara. Ele precisa do maior e mais forte mastro de navio que existir para construir sua arma de cerco. A ordem vai direto para um especialista lá em Atenas. E aí a tragédia começa a se desenrolar, numa sequência de decisões muito ruins. O engenheiro não só discorda, ele insiste. Ele argumenta, ele desenha diagramas, e ignora todos os avisos de que o chefe dele não era do tipo que aceitava ser questionado. Cego pela própria certeza técnica, ele manda o mastro menor, achando que o resultado prático ia provar que ele era um gênio. Ele não podia estar mais enganado. E aqui que está o X da questão. Para o engenheiro, era um debate sobre física, sobre lógica. Mas para o cônsul Mucianus, era uma afronta à autoridade e ao respeito dele. Cada argumento do engenheiro, por mais correto que estivesse, era visto como um jeito de questionar a inteligência do seu superior. A discussão, no fim das contas, não era sobre mastros, era sobre poder. Pois é, o engenheiro pagou com a vida por ganhar o argumento, mas perder a guerra de poder. Séculos depois, lá na Florença renascentista, outro mestre enfrentou um desafio bem parecido. Só que, em vez de argumentos, ele usou a genialidade da demonstração sutil. O contraste entre os dois casos é gritante. De um lado, o engenheiro romano, que escolheu o confronto direto e, se deu muito mal. Do outro, o mestre Michelangelo, que optou por uma abordagem completamente diferente e teve um resultado radicalmente oposto. A cena é a seguinte: Michelangelo está prestes a revelar sua obra-prima, a estátua de Davi. Aí o patrono dele, o prefeito de Florença, vai inspecionar o trabalho e aponta um defeito. O nariz parece grande demais. Por artista, claro, o nariz estava perfeito. Mas argumentar seria um insulto direto ao cara que financiava seu trabalho e governava a cidade. A solução de Michelangelo foi uma verdadeira aula de psicologia e teatro. Sem dizer uma palavra de discórdia, ele levou o Soderini para um novo ponto de vista, literalmente, mudando a perspectiva dele, e então ele criou a ilusão da ação. O barulhinho do cinzel, o pó de mármore caindo, cada detalhe foi pensado para fazer o patrono sentir que a sugestão dele estava sendo seguida, sem que a obra-prima fosse alterada em nada. E o resultado? Soderini ficou maravilhado. Ele se sentiu ouvido, importante e, o principal, certo. O ego dele foi massageado, a autoridade confirmada e a obra-prima de Michelangelo, ela continuou exatamente como ele a concebeu, perfeita. Essa é a dupla vitória da demonstração. O ponto é aprovado sem que ninguém precise se ofender. Ela simplesmente contorna as defesas do ego, transformando um possível conflito numa experiência compartilhada onde todo mundo sai ganhando. E olha, Michelangelo não estava sozinho nessa estratégia. O arquiteto Sir Christopher Wren, por exemplo, demonstrou segurança a um prefeito todo ansioso construindo colunas de suporte que secretamente nem encostavam no teto. Um vizir condenado à morte demonstrou sua lealdade ao domar os próprios cães do sultão que deveriam executá-lo. E Nikita Khrushchev, quando foi questionado por que não enfrentou Stalin, demonstrou o medo paralisante da época, simplesmente pedindo para o acusador anônimo se identificar. A resposta foi um silêncio ensurdecedor. O filósofo Baltasar Gracian resumiu isso de forma brilhante. Palavras são fluidas, sabe? Abertas à interpretação, à desconfiança. Mas uma demonstração visual, uma prova física, isso é inegável.
É a verdade que se torna visível, que passa batido pelo filtro cético da audição e vai direto para a crença através da visão. Mas então, quer dizer que argumentar é sempre um erro? Quase sempre. Só que existe uma exceção crucial. Uma situação em que um caminhão de palavras não só funciona, como se torna uma arma estratégica poderosíssima. O argumento vira uma arma, quando o objetivo é criar uma cortina de fumaça. Ao ser pego numa mentira, por exemplo, discutir com paixão pode distrair a outra pessoa, confundir e desviar a atenção das ações reais que estão acontecendo por trás dos panos. E ninguém dominava essa técnica como o lendário vigarista Victor Lustig. Depois de vender uma caixa de fazer dinheiro falsa para um xerife, ele foi encontrado num hotel em Chicago. O xerife não queria o dinheiro de volta, ele queria vingança. A tática do Lustig foi genial. Em vez de negar, ele atacou com palavras. Lançou uma enxurrada de jargões técnicos, plantou a dúvida, transferiu sutilmente a culpa para o próprio xerife e, no auge da confusão, ofereceu uma solução. A discussão verbal desarmou a raiva do xerife e colocou no lugar dela incerteza e confusão. O resultado foi brilhante e, ao mesmo tempo, cruel. O xerife não só foi embora sem a sua vingança, como ainda saiu com notas falsas que o levaram direto para a prisão. Lustig usou a argumentação não para provar um ponto, mas para esconder a verdade e escapar ileso. Isso nos traz de volta ao ponto central. Ações são concretas e inegáveis. Elas constroem impérios e salvam obras de arte. As palavras, por outro lado, são ar. Elas podem ser bonitas, persuasivas, mas na maioria das vezes deixam um rastro de ressentimento e confusão, a não ser claro nas mãos de um mestre do engano. Talvez ninguém tenha resumido isso de forma mais direta do que o ex-primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli. Ele entendia que o mundo real não se move por discussões, mas por resultados, e a demonstração é, sem dúvida, a linguagem universal dos resultados. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? No próximo desacordo, no próximo conflito de opiniões, em vez de afiar o argumento mais lógico, talvez a pergunta mais poderosa seja a outra. Qual ação, por menor que seja, poderia provar o meu ponto de forma inquestionável, sem deixar aquele rastro de ressentimento? A resposta para isso pode mudar o jogo completamente.